dia. Façamos todos hoje um excepcional dia. Bora para mais uma mensagem, agora num cenário diferente também, tá vendo? Cenário lindo, pôr do sol ali raiando. Não dá pra gente ver que tem uma montanha que encobre ele, mas só de estar em contato com a natureza já é uma coisa maravilhosa. E é diante desse cenário que vamos fazer a nossa mensagem de hoje, tá certo? E o nosso combinado. Curte, se você já está chegando, já chega curtindo, tá? Dando um like, certo? Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve, certo? E ativa as notificações, ativa o sininho, para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui, você seja o primeiro a receber essa notificação, beleza? O nosso tema de hoje é Há um Sol Brilhando. Há um Sol Brilhando. E a nossa palavra-chave é novo. Novo é a nossa palavra-chave. A nossa frase ela diz o seguinte, ó: muitas vezes precisamos parar e nos desfazer de coisas que nos impedem de receber um novo. Existem coisas que muitas vezes, coisas velhas, antigas, que estão impedindo você de conquistar o novo que Deus tem para você, o novo que você pode aproveitar todos os dias. Existem coisas que estão impedindo você de conquistar tudo aquilo que você quer vivenciar. E lá no texto do livro, diz assim, ó, no livro do nosso livro, do nosso devocional, né? Vocês, a maioria já conhece, tá? Mas esse aqui é o nosso, o nosso guia para todas as mensagens que a gente posta aqui no canal. Tá lá em 1 Reis 19:9, diz assim, ó: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aí, Elias? Esse texto a gente já comentou um outro trecho, mas é quando Elias foi ameaçado de morte por Jezebel, quando ele havia destruído, massacrado, derrotado os profetas de Baal. Então ele, num ato de medo, de desespero, o que ele fez? Ele correu para dentro de uma caverna, ele foi se esconder. E esse medo, muitas vezes que atinge a mim e atinge a você, são coisas antigas que precisamos deixar para trás para viver algo novo, entende? Se você aprender a deixar as coisas antigas, os medos antigos para trás para viver algo novo, você vai ver que a sua vida vai se transformar. E no livro diz assim, ó: Elias, diante da ameaça de Jezabel, foi consumido pelo medo, levando-o a fugir para uma caverna. Essa reação de medo, a busca por um refúgio seguro, não é estranha a nós. Na minha adolescência, aqui um relato dele, do autor do livro. Na minha adolescência, o meu quarto era essa caverna, um lugar de segurança. Essa tendência ao isolamento, especialmente sob pressão, reflete uma luta contra a solidão que perpassa a humanidade desde tempos antigos. Apesar de cercados por outras pessoas como Elias, muito de nós nos sentimos isolados, frequentemente em razão de sentimentos de abandono, rejeição ou insegurança.
Isso é um sentimento que afeta milhões de pessoas ao longo da nossa vida. Pode ser por um período, pode ser por 2 períodos, mas existem pessoas que vivem nesse sentimento de abandono e de solidão uma vida inteira. E por que essas pessoas vivem nessa solidão, nesse sentimento de abandono? Acredite, é inconsciente, mas as pessoas elas decidem viver nesse estado de solidão. As pessoas elas decidem viver nesse estado de, de insegurança, porque elas não acreditam no que elas são capazes de fazer. E muitas vezes o que ela faz? Ela acredita no que os outros falam que ela é, mas ela não ativa a sua verdadeira identidade. Ela não acredita que ela é capaz de vencer obstáculos e desafios que são colocados na vida dela. Por isso ela vive uma vida de medo, uma vida de insegurança, uma vida de se sentindo abandonada, fracassada, porque ela não ativou a verdadeira identidade que é dela, está dentro dela, sempre esteve lá. Mas as circunstâncias da vida, os problemas, os obstáculos que muitas vezes vêm para impedir, muitas vezes vêm, na verdade, para fazer com que ela aprenda algo novo, ela encontra isso como um verdadeiro obstáculo e ela entende que esse obstáculo é maior que ela e ela não consegue superar. E isso pode ser o medo, isso pode ser a rejeição, se sentir rejeitado, se sentir medroso, medrosa. Esse sentimento muitas vezes consome você e não deixa você dar o próximo passo para viver aquilo que você tem para viver todos os dias. Aí ele continua assim, ó. A solidão, embora comum, não é o destino que Deus deseja para nós. O medo e a solidão, porém, fazem parte da existência humana, inclusive os filhos de Deus. Mas permanecer nesse estado é escolha nossa. É exatamente isso. Se você decidir dar um passo e sair dessa zona de medo, se você decidir dar um passo e sair dessa paralisia que muitas vezes impede você de prosperar e avançar todos os dias, você está dando um passo para uma nova vida. Você está iniciando, olha só que beleza. Você está iniciando uma vida totalmente diferente. Você está moldando a sua vida conforme Deus quer que ela seja. E lá em Romanos, como eu sempre gosto de citar essa passagem, lá em Romanos 12:2 diz assim: E não vos conformeis com esse mundo, mas vivei a boa, mas renovai a vossa mente. Não vos amoldeis a esse mundo e renovai a vossa mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos os dias. Entende? Se você se deixar se moldar pelas circunstâncias da vida, muitas vezes vai te levar para um caminho que você não deseja viver, que não é o seu sonho, mas você tem medo de dar o próximo passo para transformar a sua vida. Você tem medo de dar o próximo passo para que você venha viver tudo aquilo que você tem vontade de viver. Aí ele continua. Não um desígnio divino. Então, vamos voltar. Mas permanecer nesse estado é uma escolha nossa, não um desígnio divino. Eu me isolava, aqui é a parte que ele fala, né? Eu me isolava, pois queria me afastar de algumas das realidades que vivia. Aquilo foi criando uma ferida profunda na minha vida.
que demoraram a cicatrizar. É exatamente isso que acontece quando você dá atenção a uma ferida que muitas vezes já era para ter sarado. Quando você dá atenção para aquilo, aquilo vai crescendo e vai se expandindo na sua vida, até o ponto que você não toma mais, que você não consegue mais controlar. Até o ponto que você precisa realmente se entregar para que você possa ter uma mudança. Se você ficar, lembra como a gente sempre fala, tudo que você foca expande. Então, se essa ferida hoje ela é pequena e você fica focando nela, só dá atenção a essa ferida, só dá atenção a essa mágoa, só dá atenção a esse ressentimento, só dá atenção à dor, ao trauma. A tendência é que isso vai crescendo como uma bola de neve, entende? Isso vai crescendo e vai tomando conta de você. E o que você não precisa é dar atenção para o medo, é dar atenção para uma dor, para um trauma. Isso não vai fazer você vencer, isso não vai fazer você prosperar, isso não vai fazer você andar para frente. Isso só vai te estagnar e deixar você cada vez mais triste. Aí ele continua dizendo assim, ó. Foi quando descobri que não estava sozinho, que tudo mudou. Entendi que tinha que um companheiro, um pai, um amigo, um socorro bem presente na hora da angústia. Deus é tudo isso e nos para nós e fui resgatado por ele e ele retirado da minha e por ele fui retirado da minha caverna quando o conheci. E se conheci é o se conhecer. Tem uma passagem, uma palavra que fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? A verdade é que você não é as circunstâncias que você vive. A verdade é que esse medo, muitas vezes, que está na sua mente, é um medo ilusório, é um medo que foi implantado, é um medo que muitas vezes que você vivenciou, mas que hoje não tem mais poder sobre a sua vida. Essa é a verdade que te liberta de todo o mal. Essa é a verdade que te liberta de toda a dor, de todo o sofrimento que existe aí dentro de você. Se você passar a entender essas coisas, se você passar a não dar mais foco na dor e dar foco à vida, a viver algo novo todos os dias, a enxergar as circunstâncias e percalços da vida como, como uma lição, como algo para se aprender, para passar por esse obstáculo, você vai muito mais longe. Ele continua. E é como está escrito: o amor perfeito lançou fora todo medo. Esse amor perfeito que lança fora todo medo é o amor pela vida. É o amor por cada amanhecer. É o amor por você. É você se sentir bem. E esse se sentir bem faz com que você tenha ânimo para viver sempre um novo dia, através de um novo olhar, através de uma nova perspectiva. E isso faz com que você cresça, isso faz com que você evolua, isso faz com que você tenha uma expansão de consciência. Você vai sair da caverna, você vai viver o novo, você vai brilhar. Todos os seus dias vão passar a brilhar de uma maneira diferente se você começar a enxergar o mundo como de uma maneira diferente. Aí ele continua assim: não sei quais são os sentimentos e motivos que você tem levado a se manter numa caverna.
talvez o medo, a angústia, a rejeição, o abandono, o abuso, quaisquer que sejam, saiba que existe um sol brilhando. Existe um sol brilhando. E esse sol ele vai trazer luz para qualquer desafio, para qualquer problema, para qualquer situação difícil que você possa estar vivendo. Esse sol é a palavra que nos direciona. Esse sol é a palavra que nos conduz a viver uma vida plena. E não é, como eu sempre falo, não é sobre religião, mas é sobre vida. Você decide viver a sua vida como? Olhando para as dores, para os sofrimentos, para os momentos difíceis? Ou você decide viver uma vida olhando para o alvo, para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, conquistando sempre algo mais, em busca dos seus sonhos, das suas metas, dos seus projetos? Aí continua. Um sol brilhando do lado de fora e um caminho a ser trilhado. Por mais que a vida tenha machucado, saiba que Deus é especialista em curar você e a capacitar e a vencer um dia de cada vez. Eu declaro que sobre você um tempo de novos sonhos, novas conquistas, novas realizações. Para que você viva esse tempo de novos sonhos, novas conquistas e novas realizações, é necessário que você renove a sua mente, que você aprenda sempre algo novo, que você busque novos desafios, que você saia dessa caverna, que você viva, que você decida, que você acredite que Deus já deu a sua identidade. Você é filho, você é filha de Deus. Você pode tudo e todas essas coisas, mas você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa ir atrás, ir à luta. É aquela matemática que a gente sempre faz. A gente trabalha 100% como se dependesse de nós e confiamos 100% como se dependesse dele. E não é papo de religião, é papo de vida. É papo de quem quer ver você vivendo os seus sonhos, conquistando as suas metas, traçando os seus planos e indo à luta, buscando. Lembre-se que eu sempre falo que a fé é movimento, a fé não é ficar parado. Você precisa se movimentar, você precisa ir atrás, ir à luta, para que você possa conquistar tudo aquilo que você quer para a sua vida. Tá certo? É isso aí, pessoal. Um bom dia para vocês. Não esquece, curte, comenta, compartilha, ativa os sininhos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para que toda vez que tiver um novo vídeo aqui, você vai ser o primeiro a ser notificado, beleza? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.